Boa noite, irmãos e irmãs. É uma grande alegria sempre estar aqui com os irmãos, para juntos podermos ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, no que concerne a Sua palavra e também no que concerne a cada necessidade dos nossos corações. Vamos abrir, por gentileza, nossas Bíblias em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, vamos ler versículo 3. Na verdade, vamos ler a partir do 1 para dar contexto no versículo. Portanto, eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-os por manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 13, agora desse capítulo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 15. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então vamos destacar aí capítulo 4, verso 3, verso 13 e verso 16. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossas cabeças. Querido Pai, nós somos tão gratos a Ti nessa noite, porque o Senhor mais uma vez nos permitiu estar reunido debaixo do Teu nome, debaixo da autoridade da Sua pessoa. Nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, e que a Tua palavra possa nessa noite encontrar nos nossos corações aquilo para o qual ela realmente necessita ser em nosso coração. Que Teu Espírito Santo possa abrir os nossos olhos e revelar mais do Teu Filho às nossas vidas. Que possamos realmente ter céus abertos nessa noite diante de nós, para que em tudo o Teu nome e o nome do Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa ser engrandecido. Nós oramos em Teu nome. Amém. Irmãos, o encargo que o Senhor depositou em meu coração, nesses tempos que teremos juntos por esses dias, é sobre ver a respeito da unidade em três aspectos neste capítulo 4 de Efésios. Quando nós acabamos de ler, destacamos no capítulo 4, verso 3, ele vai dizer para nós esforçar ou para nós procurar guardar a unidade do Espírito. No capítulo 4, verso 13, ele vai dizer para nós, até que todos cheguemos à unidade
da fé. E finalmente no versículo 16 desse capítulo, ele vai dizer assim, do qual todo o corpo bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação, há uma versão que fala segundo a justa cooperação de cada parte, faz ou cresce segundo este aumento em edificação em amor. E aqui nós temos então a unidade orgânica. Então nós temos unidade do Espírito, unidade da fé e unidade orgânica. Mas irmãos, antes de entrarmos com mais detalhes aqui em cada uma dessas unidades, e faremos isso ao longo dos 2 dias, se o Senhor assim nos der graça e pela sua misericórdia nos ajudar, Paulo começa no versículo 1, ele começa com um rogo. Ou seja, Paulo está aqui, esse rogo significa, eu imploro a vocês. O que Paulo, então, está implorando a esses irmãos, então, de Efésios? Quando nós olhamos para essa carta de Efésios, ela é dividida, ou ela tem 6 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos a parte doutrinária dessa carta. Do capítulo 4 ao capítulo 6, nós temos a parte prática dessa carta. Então, tudo aquilo que Paulo vem dizendo sobre doutrina no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 dessa carta, agora ele vai rogar a esses irmãos a parte prática daquilo que eles aprenderam no que concerne à doutrina. Porque doutrina e prática sempre têm que andar junto. Porque se nós tivermos só doutrina, nós corremos o risco de sermos legalistas. E se nós buscarmos somente a prática, nós corremos o risco de sermos liberalistas. Percebe, irmão? Que perigo há nisso? Então, a palavra de Deus, sempre haverá esse ajuste entre a doutrina ou o ensino e a prática. É isso que realmente a palavra de Deus nos coloca. Então, por isso que Paulo está falando assim, eu imploro a vocês, que vocês andem de modo digno da vocação a qual vocês foram chamados. E a vocação, ela está toda aí do capítulo 1 ao capítulo 3. Ele vai falar daquela sabedoria de Deus, que no capítulo 1, Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele vai falar que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos sãos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Ele coloca tudo isso. No capítulo 2 ele vai falar que nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo, e éramos por natureza filhos da ira. E então no verso 5 desse capítulo 2, ele vai falar assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então ele vai falar dessa grande salvação de Deus que nos amou, ainda que nós estivéssemos andando segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. E no capítulo 3, novamente, ele se coloca de joelho, na oração, nessa oração de Paulo também, e ele vai falar desse mistério que ele recebeu do Senhor, que é o mistério de Cristo revelado a ele. Agora então, colocando esse bojo, ele tem agora a parte prática dessa carta. E a parte prática ele começa assim, eu imploro a vocês, que vocês andem de maneira coesa, de maneira harmônica. Por isso é o que significa a palavra digno, é andar de maneira coesa, andar de maneira harmônica, não andar de maneira desajustado. Porque se nós conhecemos a doutrina de maneira adequada, então nós temos que andar de maneira que nós conhecemos essa doutrina. Não dá para nós conhecermos algo e andar em desajuste com aquilo que nós conhecemos. Ou seja, a nossa vida então vai ser uma vida de hipocrisia. Não vai ser uma vida de verdade. Nossa vida vai ser uma vida de máscara. E por isso que Paulo está falando, então vocês precisam andar de modo digno, porque vocês já receberam. E no capítulo 3, verso 10, ele vai falar, pela igreja, a multiforme, as várias formas. Quais são as várias formas? A multiforme sabedoria de Deus será conhecida pela igreja. Então por isso, irmãos, que como igreja,
E aqui, essa carta aos Efésios, ela trata justamente da glória da igreja. A glória da igreja. A igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche em todas as coisas. Esse cabeça bendito que encheu essa plenitude da vida da igreja. Então é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, conforme está aí no capítulo 3, verso 10 dessa carta. Por isso que ele está dizendo, andem de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. Então o que nós temos, irmãos, é que nós temos que andar neste modo adequado, correspondente àquilo que nós temos aprendido de parte de ensino no que concerne a esse capítulo 1 até o capítulo 3 de Efésios, de uma maneira mais específica aqui. E quando nós olhamos então para esse capítulo 4 da carta aos Efésios, nós olhamos para esse versículo 1 e 2, nós podemos resumir esse versículo 1 e 2 na palavra amor, que é o que ele está dizendo, que vocês possam andar de modo digno, ao que foram chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Qual o segredo, então, para nós suportarmos uns aos outros? Qual é o segredo, irmãos? É uma boa educação? É sermos moralmente corretos? É termos nascido num berço cristão? É termos tanto tempo de cristão? Será que é isso que nos faz suportarmos uns aos outros? Não. O segredo para nós suportarmos uns aos outros é em amor. E eu defino para você o que é o amor. É aquilo que 1 João capítulo 4 vai dizer. Deus é amor. E nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, como que nós vamos amar uns aos outros e suportar uns aos outros? Baseado em Deus, que é a personificação, o seu caráter, a sua essência, amor. Se nós não tivermos amor um para com os outros, nós não vamos ser longânimos. Se nós não tivermos amor um para com os outros, nós não vamos ser mansos. Nós não vamos ser humildes. Nós vamos devorar uns aos outros. Então o segredo é: tendes amor intenso de uns para com os outros. Então nós vamos suportar uns aos outros, se nós tivermos amor intenso. E amados irmãos, amor, ele está dentro do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, paz. Mas quando nós olhamos para dentro daqueles 9 frutos do Espírito, se compõe numa pessoa, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é o amor. Então, se nós queremos aprender o que é amor, olhamos para Ele e aprendemos dele. Então, nós temos aí essa questão do amor. Quando nós olhamos para o versículo de 3 a 6 desse capítulo 4 de Efésios, nós podemos ver a unidade. Quando nós olhamos para o versículo 7 a 12, nós vamos ver a diversidade neste corpo. Mas quando nós olhamos para o versículo 13 a 16, nós vamos ver a maturidade. A maturidade, até que todos cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Crescer significa maturidade. Então podemos, de uma certa maneira, colocar assim, nesse capítulo 4, de 1 até o versículo 16. Amor, unidade, diversidade e maturidade. É assim que nós podemos olhar para esse capítulo aqui então, de Efésios. E é necessário, porque se nós não começamos com amor,
nós não podemos ter unidade, nós não podemos ter diversidade e não podemos chegar à maturidade. Percebe, irmão? Sem amor, nós não avançamos para esses estágios que acabamos de dizer. É um degrau em degrau, subindo cada ponto. Também nos leva, o conhecimento, crescer em amor nos leva à maturidade. Crescendo, na verdade, em amor, nós chegaremos à maturidade. Então, o que nós podemos aprender aqui é que, nesse versículo 3, nós temos a questão da preservação desta unidade, a unidade do Espírito, conforme está aí. Por quê, irmãos? Porque a unidade, veja o versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito. Bom, se eu procuro guardar algo, é porque esse algo já existe. Se eu procuro guardar algo, é porque ele já existe. Eu não guardo o que eu não tenho. Então, o que ele está dizendo? Está dizendo que a unidade não é para ser criada. Não é para ser criada. A unidade é para ser preservada. E o agente, podemos dizer assim, que nos ajuda nessa preservação da unidade, é o Espírito Santo que habita em nossas vidas. Porque essa unidade, podemos colocar assim, é a unidade que tem como modelo a Trindade. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Espírito que habita em nós, ele nos ajuda a preservar esta unidade. Por isso que, mais uma vez, nós precisamos cuidar uns dos outros. Mais uma vez, precisamos servir uns aos outros. Precisamos amar uns aos outros. Para quê? Para que a unidade do Espírito não seja prejudicada. Nós precisamos amar uns aos outros, servir uns aos outros, cuidar uns dos outros, para que a unidade do Espírito não seja prejudicada. O Espírito Santo, penso que os irmãos já sabem disso, mas é bom relembrarmos. A figura do Espírito Santo é uma pomba. Uma pomba. E certamente quando nós vamos de maneira a pegar uma pomba de qualquer jeito, o que vai fazer com ela? Ela vai voar. E quando nós não andamos preservando a unidade do Espírito, se nós temos entristecido o Espírito Santo, por nós não estarmos amando uns aos outros, por nós não estarmos cuidando uns dos outros, por nós não estarmos servindo uns aos outros, então o que o Espírito Santo acontece com ele? Ele se entristece. E quando ele se entristece, a unidade do Espírito, então, ela deixa de ser preservada. Por isso que tem essa palavra, esforçando. Então, demanda de nós uma ação. Eu preciso me esforçar, junto com o Espírito Santo, para preservar essa unidade do Espírito. E não procurar, de qualquer maneira, acabar com essa unidade do Espírito. Por isso, amados irmãos, que nós precisamos entender um pouco sobre essa unidade do Espírito. O quanto ela é importante no que concerne ao crescimento da nossa vida como igreja, como corpo de Cristo. Então, por isso que Paulo começa com esse: eu imploro para vocês, que vocês andem de maneira digna, de maneira harmônica, de maneira correta, nesse chamado que vocês foram assim convocados. Sobretudo em amor. Portanto, amados irmãos, é isso que nós precisamos entender. Porque quando nós valorizamos muito a questão
apenas da parte doutrinária, mas não colocamos em prática aquilo que temos aprendido no que concerne a parte doutrinária da palavra de Deus, nós somos como aquele pão que foi assado somente de um lado, conforme Isaías, lá no Oséias, no capítulo 7, verso 8, ele disse assim: Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. O que significa isso, irmãos? Significa que nós não podemos viver a unidade do Espírito somente no conhecimento da doutrina. Não basta eu saber o que é a unidade do Espírito, eu tenho que viver essa unidade do Espírito. E como é que eu vivo essa unidade do Espírito? Esforçando-me para preservar essa unidade. E como é que eu preservo essa unidade? Amando, cuidando, servindo uns aos outros. A melhor forma de nós aprender o que é servir é servindo. A melhor forma de nós aprendermos a amar é amando. E de cuidar é cuidando. Então, à medida que nós fazemos isso, nós vamos crescendo, mas, sobretudo, preservando esta unidade do Espírito. Como isso é importante, irmãos? Não sermos realmente um povo que só é, podemos dizer assim, pronto de um lado. Mas assim como aquela figura do pão de Efraim que não foi virado, porque ele se misturou com os povos, que nós possamos ser um povo realmente completo nessa questão, de conhecermos e de praticarmos aquilo que temos conhecido. E não apenas acumularmos conhecimento por conhecimento, mas sobretudo, que possamos ter amor um para com os outros, de um amor verdadeiro, que o Senhor realmente nos ajude. E quando nós olhamos para essa maneira digna que Paulo está falando aqui, é aquilo que ele disse para os romanos, no capítulo 8, verso 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, e nós fazemos uma pergunta então, mas qual é o propósito então de Deus? E não vamos entrar aqui nos propósitos terrenos, porque não é o nosso foco aqui. Mas o propósito de Deus, amados irmãos, em nossas vidas, é que nós fomos chamados para um propósito eterno. Por isso que Paulo está dizendo: eu rogo para vocês, eu imploro. Olha que vocês foram chamados, vocês são a igreja de Deus. Vocês são aqueles em que o pai terá uma família. Vocês são aquele em que o filho terá uma noiva. E vocês serão aquele em que o Espírito terá um templo. Vocês são aqueles que antes estavam separados de Deus, estranhos à aliança. Mas agora, por meio da cruz e pelo sangue de Jesus, vocês foram aproximados. Vocês, capítulo 2, verso 10, vocês são um poema de Deus, feitura. Feitura significa poema. Vocês são um poema de Deus. Vocês são co-herdeiros de Cristo. Para vocês foi falar das riquezas insondáveis desse Cristo bendito. Por isso, então, eu rogo a vocês, eu imploro a vocês, que vocês andem de maneira harmônica, segundo esse chamado que vocês foram, segundo esse eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. É para isso que nós somos chamados, irmãos. Segundo esse eterno propósito
de Deus, e esse eterno propósito de Deus se baseia na escolha soberana de Deus. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Esse eterno propósito do chamamento de Deus no que concerne a nossa vida coletiva foi segundo a soberania de Deus. Deus, na sua soberania, quis nos chamar para Ele, quis revelar seu Filho, sua glória e a beleza da sua igreja para nós, para o seu corpo. Então por isso que Paulo está novamente dizendo, eu imploro para vocês, não desconsiderem isso, não leve a vocação de vocês de qualquer maneira, não trate a vocação de vocês de qualquer jeito, não é um chamado comum, não é um chamado comum, não é um chamado de um concurso público, mas é um chamado segundo a escolha soberana de Deus. Deus quis assim, Deus decidiu assim. Então o que nós temos que fazer? Responder a esse chamado soberano de Deus. Andar de modo digno, andar de modo harmônico, segundo esse chamado. Na dependência do Espírito Santo, dependendo do Senhor para tudo. Sobretudo, irmãos, tendo amor uns para com os outros. Esse é o chamado, amados irmãos. Não é um chamado qualquer. Esse chamado, podemos dizer assim, é um chamado que está acima de uma nomeação da coroa inglesa. Qualquer um de nós aqui certamente ficaríamos muito alegres, lisonjeados, se a rainha da Inglaterra viesse aqui e nos escolhesse para ser o próximo rei da Inglaterra. Ah, é um convite realmente que nos saltaria os olhos. Mas olha o que está diante de nós. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor Soberano, o Deus que existiu antes de todas as coisas. Ele nos chamou com um eterno propósito. Com um eterno propósito. Porque ainda que fôssemos reis da Inglaterra, nem se compara ao chamamento celestial. Sabe por quê? Vamos para Apocalipse, capítulo 1. Olha o versículo 6 desse capítulo. Nós estamos falando aqui de ser, talvez, chamado para ser rei na Inglaterra. Mas olha o que nós somos aqui, nesse versículo 6 do capítulo 1 de Apocalipse. E nos fez, não está dizendo fará, não está dizendo fará. Não está dizendo assim, quem sabe um dia, não. A palavra está dizendo, e nos fez. Já é algo real, já é algo verdadeiro, já é algo absoluto. E nos fez reis. Quem nós éramos para que Deus olhássemos para nós. Sabe quem nós éramos? Nós éramos aquilo que Mefibosete falou para Davi. Nós éramos como um cão morto, manquejando dos dois pés. E Deus, o soberano Deus, olhou para nós. Me perdoa a expressão, esses cães mortos, e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Mas quem que nos fez? Através do sacrifício bendito do Filho de Deus. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Você já viu algum chamamento maior do que esse, irmão? Nós fazemos parte agora da linhagem real de Deus.
É aí que nós estamos. Nós não somos um povo qualquer. O nosso chamamento não é um chamamentozinho. O nosso chamamento é um chamamento que aconteceu antes da fundação do mundo. Deus quis assim. Então o que nós temos que fazer, amado irmão? Nós temos que, pelo Espírito Santo, preservar, esforçar por preservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Porque, irmãos, ser chamado por Deus significa que a nossa vida foi interrompida porque Deus fez algo em nós. Nós estávamos nesse mundo, andávamos segundo o curso deste mundo, mas Deus interrompeu. Deus se interessou por nós. Muitos aqui andam pelas ruas aqui da cidade, talvez nunca ninguém saiba quem você é. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus se interessou por você. Deus se interessou por você. Talvez você não seja conhecido aqui na rua dessa cidade, mas sabe de quem você é conhecido? Antes da fundação do mundo? De Deus. Deus se interessou por mim e por você. Ele interferiu na nossa vida. E ao interferir na nossa vida, Ele se apoderou de nós. E ao se apoderar de nós, Ele nos fez para Ele reinos e sacerdotes para todo sempre, através do Seu Filho Jesus Cristo. Então esse é o nosso chamamento celestial. Esse é o eterno propósito em Deus. Esse é o eterno propósito em Deus. Por isso que nós somos chamados à igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor é que eles são chamados para fora. A palavra igreja significa eclésia, os chamados para fora. Chamados para uma vocação celestial. Por isso, irmão, que nós precisamos realmente buscar, esforçar por preservar a unidade do Espírito. Porque senão essas verdades se perdem no nosso meio. E nós achamos que temos que apenas ter o nome de igreja e não viver como igreja. De que adianta você ter algo e você não viver de acordo com aquilo que você tem? Não tem muito sentido, né, irmão? Não tem sentido você ser chamado de igreja e viver como não é a igreja para ser vivida. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum você ter sido chamado para fora e viver uma vida apenas da vontade humana, seguindo uma religião. O Senhor não nos chamou para fora para sermos religiosos. O Senhor nos chamou para nós vivermos uma vocação celestial. O Senhor nos chamou para isso. Esse é o nosso chamamento, amado irmão. Por isso, irmãos, que a natureza da doutrina é que devemos viver de acordo com esse chamado celeste. Ser cristão significa que nós fomos chamados, ou melhor, fomos salvos para ser igreja. E ser igreja significa que nós somos chamados para fora. Reis e sacerdotes fomos colocados. Fomos feitos reis para nosso Deus e Pai, amado irmão. Por isso que nós precisamos, então, preservar essa unidade. E essa unidade é um estado de harmonia, é um estado de estar em acordo. Não é uma unidade eclesiástica, externa, mas é uma unidade espiritual, interna. Não é eclesiástica. Por isso que há um só corpo, e desse corpo, Cristo é o cabeça. Por isso, irmãos, a não ser que o corpo esteja unido de forma coordenada,
os pensamentos, os planos e os desígnios da cabeça não vai avançar, ficará impedido. Imagina então o teu cérebro fora do teu corpo. É possível imaginar isso? Quem é que coordena todo o nosso corpo? Não é o nosso cérebro? Não é o nosso cérebro que fala com o nosso corpo, faz isso, mão, toca nisso, dê mais esse passo, não vá, não é o cérebro, não é a cabeça. Então, se nós não estivermos, amados irmãos, de uma maneira coordenada com o cabeça, nós não vamos preservar a unidade do Espírito. Não vamos. Nós não vamos conseguir encontrar por aí um corpo sem cabeça. Então nós precisamos entender o que é estar ligado a este cabeça, que é Cristo. Então nós vamos estar de maneira coordenada, porque, irmãos, esta obra do Espírito é a obra que dá vida ao corpo de Cristo. A obra do Espírito. Alguns pensam que o Espírito Santo foi dado apenas para falar em línguas. Não. O Espírito Santo não foi dado para falar em línguas. O Espírito Santo foi derramado no Pentecoste para continuar a edificação da igreja. O Espírito Santo é quem edifica a igreja. Então não é apenas dom de língua, não é apenas dom de cura, dons disso, dons daquilo. Não é apenas isso. O Espírito Santo foi dado para mudar o nosso caráter, no caráter do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele foi nos dado para justamente mudar toda a nossa vida em direção a esse propósito desse chamamento celestial. E não apenas para nos dar dons. Para nos dar dons pensando que a igreja vai ser apenas edificada com dons espirituais. Na verdade, não. Basta ler o capítulo 12 de 1 Coríntios. Por isso, irmãos, que esse ambiente da unidade do Espírito precisa permear os nossos corações. E era isso que a igreja primitiva tinha na sua vida cotidiana, a preservação da unidade do Espírito. Por isso que, quando nós olhamos, amados irmãos, nessa questão da preservação da unidade do Espírito, no que concerne à igreja primitiva, sabe que em Atos capítulo 2, verso 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eu gostaria desse aspecto, da preservação, dessa palavra, da palavra preservar, porque tem contexto com o que nós estamos dizendo. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Quero pegar essa palavrinha aqui, preservar, olhando para a vida da igreja primitiva. Se os irmãos quiserem me acompanhar, abra por favor em Atos, capítulo 1, verso 14. Olha o que diz o texto. Veja, todos estes perseveravam, unânimes, em oração. Perceba a palavra perseveravam, unânimes, em oração. Agora, olhe para o capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. De novo a palavra perseveravam. Olha o verso 46 desse mesmo capítulo. Diariamente perseveravam unânimes
no templo, novamente, a palavra perseveravam. Portanto, irmãos, o que nós podemos tirar para nós nessa questão de preservar a unidade do Espírito? Nós podemos ver que a forma de guardar e preservar a unidade do Espírito, primeira coisa, em nossa relação e disposição interna, sabe como que é? Com humildade e mansidão. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam em comunhão, ou seja, comunhão com Deus, perseveravam na comunhão com a palavra, perseveravam uns com os outros, ou seja, comunhão com o Pai, comunhão com a palavra e comunhão uns com os outros. E como que isso se aplica às nossas vidas? Como que nós vamos então colocar de maneira prática nessa questão de perseverar, sobretudo para preservar a unidade do Espírito? Então nós precisamos voltar no versículo 2 dessa carta de Efésios, que diz assim: com toda humildade e mansidão, suportando-vos aos outros em amor. Primeiro, em relação à nossa disposição interna. Como que nós preservamos isso? Em relação à nossa disposição interna, com humildade e mansidão. O que é humildade, irmãos? Segundo o original dessa palavra, humildade significa modéstia. Significa o oposto de autoafirmação, o oposto de orgulho. Significa ter uma opinião moderada de si próprio. Significa ter algo abaixo daquilo de que se pensa de si mesmo. Isso é humildade. Humildade é o oposto também, amados irmãos, de agressividade. É o oposto de promoção própria. É o oposto de ambição, de ser reconhecido. A igreja perseverava unanimemente, ou unânimes, no templo. E tem uma palavra que diz assim: e havia singeleza nos seus corações. A palavra singeleza significa simplicidade, significa pureza, singeleza. E nenhum deles tinha em vista o que era seu. Havia isso na igreja primitiva. Por que que havia isso? Porque eles preservavam, eles se esforçavam para preservar a unidade do Espírito. Porque se eles perdessem a unidade do Espírito, eles perderiam toda a direção. Então, o que eles teriam no meio deles? Não haveria comunhão na palavra, não haveria comunhão na oração, não haveria comunhão no partir do pão. Poderia estar acontecendo tudo, a palavra poderia estar sendo lida, poderia estar tendo oração, poderia ter o partir do pão, mas o Espírito Santo não estaria colocando o seu selo de aprovação naquilo que eles estavam fazendo. Por quê? Porque o Espírito Santo estava entristecido. Então, todas as vezes que nós nos levantamos no corpo de Cristo para nos autopromover, para nos tornar como orgulhosos, então nós temos que realmente considerar se a unidade do Espírito está sendo preservada. Então isso é humildade, amados irmãos. Um irmão disse assim: nada se presta tanto a dividir a igreja do que o amor pelo poder. Vou repetir essa frase de novo. Nada se presta tanto a dividir a igreja do que o amor pelo poder. Nós não vemos isso
na igreja primitiva. O que nós vimos naqueles homens, em Pedro, o que nós vimos em João, o que nós vimos em Tiago, nós vimos que quando Pedro abria a boca para falar, ele falava de um assunto só. Leia, por favor, Atos, capítulo 3, capítulo 2, 3 e 4, e você vai ver o que Pedro fazia. Ele falava de um assunto só, Jesus Cristo, a sua pessoa, sua obra. Este era o assunto de Pedro. Este era o assunto de Pedro. E sabe o que aquele sinédrio, no capítulo 4, vai dizer de Pedro e de João? Eles falavam assim: este homem, de fato, estiveram com Deus. Eles estiveram com Deus. Como que esses iletrados podem falar isso? Esses incultos. Sabe por que eles podiam falar isso, irmãos? Porque eles preservavam a unidade do Espírito. E o Espírito Santo era aquele que conduzia a vida deles no que concerne a vida da igreja primitiva. Então, qual era o segredo da vida daqueles homens? A unidade do Espírito. Eles amavam uns aos outros, eles tinham cuidado uns pelos outros, eles serviam uns aos outros. Quando Pedro é preso, o que a igreja estava fazendo? Estava em oração. Oração por aquele homem. Nada se presta tanto a dividir a igreja do que o amor pelo poder. O amor por ser reconhecido, por ter uma cadeira cativa, por achar que tem que ser o centro da atenção da vida da igreja. Amados irmãos, se nós estamos muito bem olhando para essa carta de Efésios, se nós olhamos muito bem para ela, nós vamos entender que este cabeça é Cristo, e que tudo que a vida descende é dele para a igreja, porque é ele que é a plenitude da igreja. Por isso, irmãos, que o outro ponto, além de humildade, agora é a mansidão. Mansidão significa brandura. Mansidão significa gentileza interior. Isso é mansidão. Mansidão significa prontidão para sofrer o mal. Mansidão significa confiando tudo a Deus, mesmo debaixo do sofrimento. Isso é mansidão. E se tem alguém que nós precisamos aprender sobre mansidão, é com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Mateus 11, a partir do versículo 28. Ele vai dizer assim: vinde a mim a todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Certamente, irmãos, quando há certos tipos de condutas que não estão adequadas à unidade do Espírito, as nossas vidas se tornam cansadas, se tornam oprimidas com o sistema, se tornam oprimidas com esse arcabouço religioso, se tornam oprimidas com a vida eclesiástica, se tornam oprimidas com esses homens que querem se colocar acima até mesmo de Deus. Mas sabe o que o Senhor está dizendo aqui para nós? Se você está cansado desta vida religiosa, se você está cansado dessa vida sem sentido, de bater de porta em porta, buscando a razão, buscando achar alguém que possa lhe satisfazer, eu digo a você, irmão, não tem nenhum homem nessa terra que vá satisfazer os anseios do seu coração. Não tem nenhum homem que se diz homem de Deus, e entre aspas, que vá satisfazer o desejo do seu coração. O único que satisfaz o desejo do nosso coração, os anseios do nosso coração, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Nós podemos bater de porta em porta, procurando satisfação para o nosso coração. Neste mundo religioso, nós não vamos encontrar. Porque toda a satisfação e todo o gozo, todo o prazer do homem está numa pessoa, o Senhor Jesus. Porque é Ele quem enche de plenitude a vida da igreja. Mas então por que nós não avançamos nessa questão da plenitude da igreja, da virtude, da plenitude do enchimento da igreja? Porque não temos mantido a unidade do Espírito. Então nós temos que fazer uma pergunta. Será que o Espírito Santo não está entristecido com a minha conduta, enquanto membro e enquanto corpo de Cristo? Será, irmãos? Precisamos fazer essa pergunta diante do Senhor. Porque se o Espírito Santo está entristecido, então a obra não avança. Se o Espírito Santo está entristecido, tudo para. Então ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas sabe o que ele diz mais? Tomai. Então ele vai usar 3 palavrinhas aqui importantes para nós. Tomai meu jugo. Aprendei de mim. E porque eu sou manso e humilde de coração. Tomai o meu jugo, porque o jugo do nosso Senhor é leve. Sabe por que é o jugo leve, irmão? Porque não coloca sobre nós um peso religioso. E não coloca sobre nós o fardo da tradição dos homens. E não coloca sobre nós o fardo daquilo que se chama cristianismo. Ele coloca aquilo que é Ele mesmo, porque Ele é aquele boi mais velho. Ele vai do nosso lado, junto conosco. Por isso que Ele está falando, tome o meu jugo. E o jugo dele é um jugo leve, porque é Ele quem ajuda a carregar. Quando nós temos o jugo da religião sobre nós, o jugo da religião sobre nós nos tornamos pesados, nós nos tornamos rancorosos, nós nos tornamos amargos, porque o Espírito Santo não desce mais como aquele vinho em nossas vidas, aquele óleo precioso sobre nós, a unção do Espírito. Então nós nos tornamos pesados na vida da igreja, nós nos tornamos cansados para a vida da igreja, nós nos tornamos acabrunhados para a vida da igreja, por quê? Porque o gozo do vinho foi embora. A unção foi embora. Aconteceu o que aconteceu com Sansão. E ele não percebeu que o Espírito Santo tinha saído dele. Precisamos prestar atenção, irmãos. Precisamos prestar atenção sobre isso. Se nós não já perdemos o gozo, a unção do Espírito. Precisamos prestar atenção nisso. Porque nós só podemos preservar a unidade do Espírito se o Espírito Santo tem achado lugar no nosso meio. Do contrário, nós não vamos preservar essa unidade do Espírito. Vamos ser como Sansão. Vamos ficar dando volta, 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 volta. Dentro de uma roda. Mas o Espírito saiu, ele não percebeu mais. Então o que nós precisamos? Aprender com o Senhor Jesus. Aprender de mim. Ele não está dizendo aqui, aprenda com aquele homem. Não, sim, amados irmãos. Há certas coisas que precisamos aprender sim com os irmãos. Mas sobretudo, precisamos aprender com este, que é humilde e manso, de coração. E mais um detalhe. O fato de muitas vezes sermos calados não quer dizer que somos humildes e mansos.
É preferível muitas vezes andar com Pedro, que é explosivo, do que andar com Judas, que era calado. Percebe, irmão? Aprendei de mim. Assim diz o Senhor. Humildade e mansidão. Primeiro lugar. Por quê? Porque fala do que o nosso Senhor é. Ele é manso e Ele é humilde. Segundo ponto, irmãos, e vamos já terminar. A relação de uns com os outros. Suportando-vos, sendo longânimos e suportando-vos uns aos outros em amor. O que é então longanimidade segundo o texto original? É simplesmente sofrer ou suportar bastante tempo. É manter domínio próprio durante muito tempo e não ceder à paixão. É, de fato, essa conduta de mesmo qualquer infortúnio que vier, se manter de maneira tranquila. Será, irmãos, que se Deus não fosse longânimo, nós estaríamos aqui reunidos? Será que se Deus não fosse longânimo, nós existiríamos? Creio que não. Mas a longanimidade de Deus alcançou. Essa foi a sua atitude para conosco. Se essa foi a atitude de longanimidade de Deus para conosco, então também essa deve ser a atitude nossa, de uns para com os outros. E o que significa então a outra parte? Suportando em amor. Se você for realmente longânimo e amar as pessoas, essas pessoas então terá um interesse no seu coração. Você não terá interesse pela pessoa baseado naquilo que ela é. Porque, irmãos, existem pessoas que são irritantes em suas condutas. Sim, claro que existe. Existem irmãos que, se possível, no nosso julgamento, nós não andaríamos juntos. Mas o Senhor não fez isso conosco. O Senhor não fez isso conosco. Ele foi longânimo para conosco. Então, se nós formos longânimos, se nós amarmos, nós vamos se interessar por essas pessoas, por esses irmãos. Por isso, então, que Ele nos chama a essa unidade do Espírito. Então, amado irmão, a unidade do Espírito não é algo técnico. Não tem nada de técnico aqui. Sabe por quê? Porque é uma unidade do Espírito Santo. É a unidade da presença do Espírito Santo, tanto individual como coletiva. Por isso que ele está dizendo que nós devemos esforçar para preservar a unidade do Espírito. E eu coloco aqui, irmão, para encerrar nesse ponto, as nossas esposas. Porque nós pensamos assim, não, eu tenho que ter unidade do Espírito com meu irmão, lá no local de reunião. Mas eu quero dizer para você, irmão ou irmã, se for irmã é o esposo, se for irmã é o esposo. A primeira pessoa que você precisa preservar a unidade do Espírito é com seu cônjuge. A primeira pessoa que você precisa preservar a unidade do Espírito é com seu cônjuge.
Porque se você não preserva com ela, então não tem o que você falar em preservar a unidade do Espírito com os irmãos. Porque se você quebra essa relação na tua vida com a tua esposa ou com o teu esposo, como que você quer preservar com os irmãos da igreja local? Nós somos irmãos, então nós somos irmãos apenas aqui. Não, irmão, não existe isso na palavra de Deus. Não tem nenhum versículo que nos dá base para isso. O irmão disse o seguinte, posso tomar como exemplo que ele falou, a unção do carro. O que é a unção do carro? O marido e a mulher estão na maior briga, um pouco antes de sair da reunião. Então estão brigando. Então quando eles entram dentro do carro, vêm para a reunião, desce do carro, está tudo normal. Então essa é chamada unção do carro. Tudo se resolve dentro do carro. Né? Mas não é, irmãos. Então nossa primeira relação de manter a unidade do Espírito é na relação com os nossos cônjuges. Porque, irmãos, mais uma coisa, não adianta nós vendermos algo para os irmãos, ou mostrarmos algo para os irmãos, sendo que o que Deus está olhando é o nosso coração. E de Deus nós não nos escondemos. Ah, irmãos, não adianta, irmão. De Deus nós não nos escondemos. Não, vamos lá, nós vamos chegar, vamos entrar aqui, está tudo certo. Paz do Senhor, irmão, boa noite, irmão. Mas a realidade começa no nosso coração. É aqui que Deus vai olhar para nós. Por isso que o Senhor Jesus disse em Marcos 7, para aqueles fariseus e escribas, vocês invalidam a palavra de Deus por causa das tradições dos homens. Mas é de dentro do coração que procede todas as coisas. Então, irmãos, uma coisa é certa. Não adianta nós vendermos algo que não é realidade na nossa vida interior. Porque Deus nos conhece. Deus sabe a realidade do nosso coração. Ele sabe, irmão. Então que o Senhor possa realmente nos fazer entender essa unidade do Espírito, porque ela não é algo técnico e ela não é algo apenas doutrinário, ela se desenvolve na prática. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Se nos permitir, amanhã nós damos um passo a mais neste assunto. Vamos orar ao Senhor. Amado Senhor, bendito Deus, somos tão gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, pelo ensino do Teu Espírito. Por isso nós rogamos ao Senhor, nos dê, Senhor, uma realidade espiritual em nossas vidas. Nos faça ser um povo de realidade espiritual, Senhor. Nos faça ser um povo realmente verdadeiros diante de Ti, Senhor. E nos faça ser um para com os outros verdadeiros, Senhor. Para que possamos, pelo Teu Espírito, preservar essa unidade do Espírito, Senhor. No vínculo da paz. Nos ajude. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo nós oramos. Amém.